Olá, olá, saudações em Cristo Jesus, que a doce e maravilhosa paz do Senhor esteja reinando sobre sua vida, envolvendo todo o teu ser. Queridos, estamos hoje dando sequência ao nosso estudo na lição bíblica dos jovens, material editado pela CPAD, e estamos hoje com a lição número 3, em que retrata o dinheiro e os seus perigos. Como eu disse para vocês na aula anterior, energia elétrica é um perigo, mas temos que usar. A faca é um perigo, nós temos que usar. Então vivemos num mundo onde não se pratica mais o escambo, né? Então hoje o dinheiro ele é necessário. Como tudo na vida. Tem perigos? Tem. O nosso texto de hoje é aquele encontro de Jesus com um jovem rico, né? Que queria saber o que precisava fazer para ser salvo. E quando o jovem ouve a instrução de Jesus, ele se retira muito triste porque ele tinha muitas propriedades. O dinheiro é útil e necessário, todavia o apego pode impedir a entrada no reino de Deus, tá certo? Então, dinheiro e seus perigos. E eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Eu quero pegar com vocês pelo texto da Bíblia, pelo texto da revista, o texto selecionado, tá certo? E o nosso texto está em Mateus 19, do 16 ao 24, em que eu creio que vamos aprender um pouco hoje. Se vocês aprovarem, eu quero que vocês coloquem aí para mudar um pouco, para sair um pouco do foco opinião do comentarista, mas esse texto é um texto muito bom, é um texto muito lindo, eu gosto muito desse texto, como da Bíblia no todo, mas tem texto que marca a gente pela sua clareza, pela sua profundidade de distinção. E o texto, Mateus 19, 16 a 24, que fala: eis que se aproximando dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Sabemos que esse jovem era rico, tá certo? Mas mesmo tendo riqueza, certo? Ele sabia que a sua riqueza não o salvaria. Se tivesse essa esperança, ele não iria procurar Jesus, perguntando o que era necessário fazer para conseguir, para alcançar a vida eterna. Então, o primeiro perigo que cometemos com a riqueza é achar que ela compra a vida eterna, que ela compra a nossa salvação, que ela nos dá um salvo-conduto para o pecado e um salvo-conduto para entrarmos no céu. Então, esse é o primeiro perigo do dinheiro, tá certo? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Com essa palavra, o Senhor Jesus joga por terra toda e qualquer meritocracia, porque eu mereço ser salvo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem. Meu amigo, não existe meritocracia para a salvação. A nossa salvação, ela é meritória a Cristo. Cristo é o mérito pelo qual somos salvos. Então Jesus já entra: olha, por que me chamas bom? Por quê? Por que você vem me elogiando? E Jesus se coloca numa posição que todo ser humano deveria se colocar. O único bom é Deus. A bondade, ela é um atributo comunicável de Deus. O que é isso? Existem os incomunicáveis e os comunicáveis. A bondade, você não tem como ser bom como Deus. Como o Senhor disse, bom só há um, que é Deus. Aí você pode refletir um pouco dessa bondade, porque na verdade você vai lá para os frutos do Espírito e vai dizer que entre os frutos está lá a bondade. Então, agir com bondade, fazer o bem, é um atributo que você, por ser filho de Deus, você herda um pouco desse negócio. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, ele comete pecado.
Mas não se esqueça, bom em essência é Deus. Nós agimos com bondade, nós refletimos um pouco dessa bondade, mas bom o suficiente para sermos salvos nunca seremos. Tá certo? Dando sequência aí o versículo 17 ainda. Porém, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Jesus estava numa época de transição, tá certo? E Jesus queria mostrar para esse moço que ele não era tão bom quanto ele achava. Mas é interessante esse homem querer saber o que fazer para alcançar a vida eterna. Olha, e Jesus disse para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por alguma razão, aquele jovem, ao ouvir isso aqui, opa, mas isso eu faço. Nisso eu faço. E aí existe uma outra verdade que você precisa entender. A obediência a mandamentos também não traz salvação, porque aquele homem obedecia. Na ideia dele, ele obedecia. E mesmo assim não havia nenhuma convicção de salvação em si. Então, a sua bondade não te salva, o seu dinheiro não te salva, a obediência a mandamentos não te salva. Tá certo? Quem salva é Jesus Cristo. E a sua fé nele tem que ser depositada. E aquele jovem, então, beleza, eu faço essas coisas. Eu guardo esse negócio aí. Eu observo isso desde a minha meninice. Muitas vezes obedecer mandamentos não é tão difícil. Obedecer mandamentos não é tão complicado. Mas quando você parte para uma prática, que é o que ele vai ser desafiado na segunda parte, por Jesus, aí você vai ver uma pouco de dificuldade. Tá certo? E olha, tudo isso eu faço desde a minha meninice. O que me falta ainda? Ele sabia que faltava alguma coisa ainda. Ele sabia que isso não era o suficiente. Se quer ser perfeito, eu quero dizer que esse perfeito aqui não quer dizer sem pecado. Tá? Não quer dizer sem pecado. Tá? O texto grego não é o mesmo texto usado para sem pecado. Se quer depois ser perfeito, se quer depois ser aceito, é isso? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, tá certo? E terá um tesouro no céu, e aí você vem e me segue. E aquele homem não gostou do que ouviu, até porque ele achava que seria mais fácil, né? Mas aí está outro perigo da riqueza, o apego. Apego. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Mas o apego. E esse apego, ele só é demonstrado quando você é pedido. Em princípio, esse moço dizia que amava o próximo. Em princípio, esse moço entendia que ele estava bem. Só que aí ele se depara com um desafio no qual ele reconhece a sua dificuldade. Ele tanto reconhece que ele vai embora, tanto reconhece que ele sai, tanto reconhece que ele não argumenta. Então, eu não posso estar apegado ao dinheiro, porque o dinheiro não salva. O dinheiro, ele muito mal resolve as coisas aqui na Terra. E mesmo assim, com limitações. Então, você jovem, não é pecado ter dinheiro, você precisa de dinheiro, mas não se iluda. Dinheiro não salva. As suas boas obras, de repente, você faz com o dinheiro, não te salva. Bom você não é, eu não sou, nós não somos, tá certo? Bom apenas um que é Deus, tá certo?
não é com lisonja que você vai conseguir o reino de Deus. E você vai saber o grau do seu apego quando ele te for cobrado. Quando for pedido para que você venda tudo que tens, ele não é botar o dinheiro na poupança, vende o que tens e dá aos pobres. E aí você vem e me segue. Tá certo? E aquele jovem se saiu triste porque ele não estava disposto a abrir mão do que ele tinha. Ele não estava disposto a confiar em Deus a tal ponto. Ou seja, ele estava achando que a salvação ia vir para ele de uma maneira mais fácil. Dê a metade, dê um terço, dê um quinto, ou não faça mais nada. Mas era um jovem maioral, não era um jovem qualquer. Então o que acontece? Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu e vem e me segue. Não é dizendo que esse tesouro aqui é a salvação, mas ele está defendendo uma obra que iria contar como uma joia, né? Como uma obra de pedra preciosa, uma obra de ouro, de prata, e não uma obra de capim, como está lá Paulo dizendo sobre o tribunal de Cristo. Quando essa obra fosse jogada no fogo, o ouro será transformado, a prata transformada, mas destruído nunca. Agora, uma obra de madeira, de palha e de capim, certamente o fogo o destrui. Então, terá um tesouro no céu. Aí você vem e me serve, porque lá no céu tem que estar o meu tesouro. E onde você quer saber onde é que está o seu tesouro? Vê onde é que está o teu tesouro. Desse moço estava apego nas riquezas. Então as riquezas, elas te oferecem perigo? Sim. Elas em si são más? Não. Mas a presença dela pode me trazer problemas. E disse Jesus para concluir aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aí vem outro problema. Riqueza é pecado? Não. A riqueza em si só ela impede alguém de ser salvo? Não. O que foi que Jesus disse? Ele disse que a pessoa que tem a riqueza, ele tem dificuldade de confiar em Deus. Por quê? Porque primeiro confia na riqueza. É mais fácil confiar no que está palpável, no que está ao alcance. Assim como não fala que pobreza salva. Mas, se você não tem, você não se apega. Tá certo? Você não pode incorrer no risco de amaldiçoar a Deus porque você não tem. Então, esse homem tinha, escuta, é difícil. Apesar de dizer o termo impossível, porque na verdade você vai ver em outros lugares que dizem aquele que confia na riqueza. Aquele que põe na riqueza a sua confiança, na riqueza o seu ponto de apoio. E aí está o perigo da riqueza. Ela se oferece como um Deus na tua vida, como uma solução para os teus problemas, como uma resposta para o seu clamor. E mesmo a riqueza, ela tem limitações. E é isso que você e eu, nós precisamos saber. A riqueza não salva, a riqueza é limitada, a riqueza é passageira, a riqueza pode ser roubada, e a riqueza, ela tem que ser usada e não me usar. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, porque o rico é aquele que confia na riqueza. Então esse apego à riqueza atrapalha. Fica como um empecilho. Então, passando aqui a abordada pela lição, perigo de perder a vida eterna devido ao apego a demasiado aos bens materiais, tá certo? Aquele jovem sabia que faltava alguma coisa. O que Jesus mostra é que o apego demasiado aos bens materiais distancia o ser humano do próprio Deus, do projeto de Deus, tá certo? Então aprendemos com isso que você, jovem, você precisa de dinheiro, mas para ser usado, não para ser usado pelo dinheiro. Então, Jesus explica para os discípulos como é que é isso, porque houve um espanto. E em seguida vai haver a continuação do diálogo. Senhor, então quem poderá ser salvo? Aos homens, ninguém. O homem não pode salvar a si mesmo. Você não pode ser o responsável pela sua salvação, porque você não pode se salvar.
Então, jovem, você não adianta achar que você encher a sua conta bancária vai resolver o problema do pecado. Não vai resolver. Mas o dinheiro deve ser usado, deve ser um bom empregado. E a conclusão que está aqui na revista: aqueles que amam os bens materiais e os colocam em primeiro lugar, correm o risco de perder a vida eterna com Deus. O cristão deve seguir o estilo de vida de Jesus, que não somente ensinou o caminho da vida eterna, como também testemunhou com o seu próprio exemplo de vida. Então, esse foi o resumo da terceira lição. Eu não quis seguir pela revista, porque eu acho que o texto por si só é muito profundo esse texto. Mas eu quero pedir a você que de repente assistiu esse vídeo até agora, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, comente. Se você não gostar, vai lá, dê a sua opinião. Eu preciso do seu apoio. Esse canal precisa de você. Mas, por favor, só se for útil, só se for bênção, tá certo? Eu não quero que você fique com pena de mim. Eu quero que você entenda o meu trabalho, o meu ministério e que seja abençoado mesmo assim, tá bom? Como sabe, meu nome é Cristiano, que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém.